só mais um superchat para acionar aqui o Vessone, Igor. Pode ser a do Ezequiel. O Ezequiel fala, o Mané da Carne não é amiguinho do Duílio? Eu leio a mensagem que chega. É amiguinho do Duílio. Todos são amiguinhos. O Mané da Carne não é amiguinho do Duílio? É o Duílio vai se pronunciar sobre esse caso de racismo ou vai passar o pano? Para você que não sabe o que aconteceu, agora há pouco no Redação Meu Timão... Difícil não saber. Não, às vezes não estava acompanhando o programa. A gente está agora com 1.000 pessoas. Audiência rotativa da internet, como diria o Milton Neves no rádio. A gente está aqui com o brilhante Rodrigo Vessone, que acompanha na porta do Parque São Jorge toda a movimentação. Vessone, boa noite. Estou aqui, ó, eu, Fabrício, o Cascão, o Gabriel e o Zeca. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Agora a movimentação parece que diminuiu, o carro de polícia até atrás de você passando. Explica direitinho para a galera aqui do Alambrado o que está acontecendo na porta do Parque São Jorge. Boa noite, seja bem-vindo. Olha que cubo bonito, hein? Boa noite a todo mundo, ao quarteto fantástico aí. Está com um probleminha Estou na ótima companhia do Gabriel. Você ouve a gente não está te ouvindo aqui, Vessone. Ou não estamos ouvindo. O Igor pode. Agora veio. Agora veio. Manda lá. Agora foi. Pode mandar, Vessone. Boa noite ao quarteto aí. Um abraço a todos vocês. Eu estou aqui no Parque São Jorge, na frente da sede social do Corinthians, onde aconteceu a votação das contas de 2022. E foram aprovadas 230 conselheiros, só 53 foram contra. Então, as contas de 2022 da administração do Duílio, assim como tinha acontecido em 2021, elas foram aprovadas. A expectativa já era essa mesmo. Enquanto lá dentro os conselheiros conversavam e deliberavam sobre o assunto, do lado de fora, um grupo de 20 a 30 torcedores e torcedoras do Corinthians protestaram contra a contratação do técnico Cuca, deixando ali, claro, a sua indignação, também pedindo a saída do Duílio Monteiro Alves, em consequência disso também. Então, até então, era uma reunião de conselho normal, mas num momento de muita turbulência do clube, e do lado de fora um protesto que também já aconteceram outras vezes. Só que aí, no final de tudo, começa a haver uma movimentação ali na parte interna, conselheiros correndo de um lado para o outro, e aí uma pessoa foi falar com o policial, eu vi que alguma coisa estava acontecendo de maneira diferente, e aí a gente foi descobrir, de acordo com esse conselheiro do Corinthians, o Luiz, conhecido aqui dentro como Sidorf, é assim que as pessoas chamam ele, ele ouviu, de acordo com ele, do Mané da Carne, ele foi chamado de neguinho pelo Mané da Carne lá dentro, além de ter falado um palavrão também para esse conselheiro, e ali causou uma indignação muito grande dos demais. Ele disse que muita gente até se prontificou a ser testemunha. Ele disse, nos deu uma entrevista aqui também, contando toda a sua indignação e dizendo que daqui estaria indo para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e agora a gente vai acompanhar a partir de amanhã os desdobramentos, tanto na polícia quanto aqui interno. Alguém citou aí o lance do Duílio. O Duílio tem a ver como presidente, mas basicamente quem que a gente tem que cobrar é o presidente de ética, do Conselho de Ética do clube, que é o André Luiz de Oliveira, o André Negão. É ele que tem que dar andamento a esses casos todos aqui na parte interna. O Mané da Carne já foi acusado por mulheres de distrato e de preconceito e tudo mais, e agora esse caso também de racismo, numa noite que eu confesso que eu estou indo embora bastante triste. Acho que esse clube ele é muito grande para viver situações como essa, e o Luiz, o Sidorf, como é chamado aqui, ele, enquanto estava falando, o braço dele aqui claramente tremendo ali, então era alguém indignado ali, eu via na mão dele ali a raiva ali e a mão tremendo, e aquelas cenas que a gente presencia aí e pega a gente aí, porque ninguém merece passar por esse tipo de coisa, enfim, e é muito ruim, assim, já é ruim o caso quando você vê seu clube numa reunião tão importante de conselho deliberativo, que é um órgão importante do clube, viver uma situação como essa. Acho que foi uma noite triste para o torcedor corintiano. Eu tenho certeza que para o Duílio também, porque poderia ser uma noite até de um pouco de conforto diante de tudo que está acontecendo, uma noite de conforto para ele poder ver as contas aprovadas, e acontece isso para ele numa reunião, enfim, numa reunião das contas dele, um ato como esse de racismo. Vamos ver os desdobramentos, mas eu estou indo embora bastante triste aí, porque eu acho que essa instituição não merece passar por esse tipo de coisa, não. O Cascão tem uma pergunta aqui para você, Vessone. Ô, Vessone, só uma dúvida que eu tenho.
As contas do Duílio foram aprovadas na gestão da temporada passada. O que acontece quando uma conta não é aprovada? Quando ela não é aprovada, é possível dar um andamento, tudo interno, né? Externo, você não tem muito o que fazer. Sim. Mas interno, se o presidente do Conselho Deliberativo quiser, ele abre uma sindicância interna. Essa sindicância, claro, vai ouvir também o presidente, vai dar o diretor financeiro, vão ter a palavra deles, eles vão poder se defender, mas você pode abrir um precedente, abrir um procedimento para impeachment dele. Impeachment e inegibilidade tem, não? Inegibilidade? Eu acho que sim, é possível sim que isso aconteça. Eu não tenho a confirmação agora, mas você abre um procedimento para um possível impeachment dele, que foi o que aconteceu em 19 com o André, só que como veio a pandemia, demorou-se para votar, e quando votou 19, votou 20 junto. Então, ele teve 19 reprovado e 20 aprovado. O 19 poderia abrir o processo administrativo para o impeachment, mas já era virada do ano de 20 para 21, porque veio a pandemia, não tinham votado 19 e faltava, sei lá, uma semana, 2 semanas, não ia nem tempo hábil de ouvir todo mundo e deixou por ali. Mas o Andrés, por exemplo, poderia ter vivido isso e passado por uma situação como essa, 19 dele, de menos 198 milhões, menos 198 foi reprovada, a de menos 123 em 20 foi aprovada, mesmo com um número negativo absurdo como esse, mas não ia dar tempo. E aí troca o presidente, deixaram para lá, enfim, ficou dessa maneira. Mas se hoje, por exemplo, o Duílio tem as contas reprovadas, você tem um ano para abrir esse procedimento, para ouvir as testemunhas e abrir o Conselho Deliberativo e depois a Assembleia Geral votar pelo impeachment dele ou não, mas não é o caso, as contas foram aprovadas.